Formação de terapeuta espiritual. Nível iniciação. Aula 04. Comunidade Espiritual Pai Antônio. Formação de terapeuta espiritual. Nível iniciação. Aula 04. Unidade 2, a Comunidade Espiritual Pai Antônio. Programa. Terapeuta espiritual. O terapeuta espiritual é o agente que mobilizará e moldará as energias espirituais em benefício daqueles que buscam o reequilíbrio. Neste sentido, deve estar ciente de que é de grande importância construir em torno de si uma atmosfera saudável, um campo energético espiritual harmonizado, equilibrado. Para tanto irá trabalhar em sua transformação, uma vez que só se dá o que se tem. O termo médium, como foi visto, é muito limitador para exprimir este agente, uma vez que ele não é só um intermediário, passivo, pois, dependendo de suas habilidades espirituais, ele será um agente ativo, mesmo que sob supervisão de seu guia espiritual e necessitará de saberes para interagir com as energias e atores envolvidos no trabalho. O terapeuta espiritual buscará continuamente desenvolver pensamentos, sentimentos e atitudes que tenham como centro o amor à fonte criadora e o respeito à criação, pois este respeito nada mais é que este amor posto em prática. O terapeuta espiritual irá habilitar-se em terapias naturopatas e empregará este saber em benefício de si e do próximo. Desenvolver estilo de vida harmônico e hábitos alimentares saudáveis, buscar o conhecimento, estimular habilidades, virtudes, tais como perseverança, gratidão, generosidade, tolerância, compaixão, misericórdia, perdão, esperança, fé, etc. Gerindo de forma eficiente e eficaz seus sentimentos de ira, medo, egoísmo, ambição, etc. Ver na criação o Criador, assim como, ao se olhar uma escultura já se conhece seu Criador e o cuidado que se tem com essa obra é possível aferir o respeito e carinho que se tem por seu Criador. O processo de conscientização e aprimoramento das atitudes é um excelente instrumento para a autorretificação. Neste novo padrão vibratório, seu campo energético espiritual será portador de excelentes propriedades regeneradoras, revitalizadoras e curativas. Padrões emocionais. Padrões emocionais.
Atmosferas energética oriunda das emoções e sentimentos. Campo energético espiritual. A verdadeira vida é a espiritual. Estamos encarnados com o objetivo de aprimoramento. Este é um planeta escola e os espíritos que aqui se encarnam são da mesma faixa vibratória. À medida que os módulos de aprendizagem vão sendo completados, não havendo mais a necessidade de aqui encarnar com o objetivo de conscientização espiritual, passa-se a condição de cooperador das esferas superiores, auxiliando aos irmãos que estão ingressando nesta escola ou estão com dificuldades no aprendizado de suas lições ou ainda, seguir para novos mundos, para novos avanços. Recomendações. Não existe uma fórmula genérica aplicável a todo aquele que quer ser terapeuta espiritual, pois cada ser é único. O que podemos dar são recomendações, que a cada caso deve ser ajustada. O terapeuta espiritual deve ser seu primeiro paciente espiritual, buscar na reforma interior uma atmosfera energética que resulte num campo energético espiritual com qualidades de cura. Seus padrões, crenças, valores e hábitos precisam ser revistos buscando a saúde mental, emocional e física, pois é desse equilíbrio que seu campo energético espiritual se alimentará e adquirirá as propriedades indispensáveis ao serviço espiritual. Buscar ambientes, atividades e exercícios que melhorem sua capacidade de concentração, determinação e compaixão. O desenvolvimento das habilidades necessárias a esta prática se dará por meio de exercícios, a fim de se perceber a energia espiritual e aperfeiçoamento de suas propriedades. Ablução. Banho de purificação, que nado, em água de mina, fonte, poço, chuva ou mineral com as folhas abaixo, dividido em duas poções, uma tomada antes do trabalho espiritual e a outra após. Folhas. Saião, Calanchoe brasiliensis cambés. Uso litúrgico, principal folha de Oxalá, considerada a folha mais velha, pode participar em qualquer obrigação de Ori. Uso medicinal, infecção pulmonar, erisipela, queimaduras, feridas, úlceras de pele, verrugas. Colônia, Alpinia speciosa. Uso litúrgico, folha de Oxalá, utilizada na tirada de vumbi, obrigações de Ori, amacia e feitura, e banhos. Uso medicinal, afecção da pele, artrite, asma, catarro, cistite, diarreia, dor de cabeça, febre, gastralgia, hipertensão, micose de pele, pelos e unhas, taquicardia, tosse, úlcera. Sálvia, Sálvia officinalis. Uso litúrgico, folha de Oxalá, flores e folhas obrigações de Ori. Uso medicinal, é usada para curar esgotamento nervoso, estresse e depressão. Combate inapetência, astenia, dispepsia, diabetes, diarreia, amenorreia, desmenorreia. Preparação. Os banhos quinados são feitos em água fria. As folhas são lavadas, colocadas na água e maceradas, amassadas e picadas com as mãos até se tornar uma massa e seu sumo se misturar à água. Ao iniciar a preparação do banho, acender uma vela comum, numa atitude de gratidão, peça às forças espirituais protetoras das matas, folhas,
na Umbanda, Oxóssi e as falanges de caboclos, que as energias espirituais contidas nas folhas sejam liberadas. Após o processo de maceração, deixe o banho em repouso por um tempo, para que a energização se complete. Com frequência esse banho não é coado. Após tomar o banho, acender uma vela comum e proceder à prece de gratidão e solicitando auxílio ao seu orixá regente ou guia protetor. Curando a si. Esta é uma etapa muito importante para o sucesso de seu serviço. Com a reforma interior, nossas habilidades, virtudes, serão estimuladas e os novos saberes despertos, e o auxílio, baseado no amor e compaixão, para com nossos irmãos que se encontram ainda embaraçados nas tramas do ego, será praticado. A matéria. Ser humano, espírito encarnado, que se utiliza do corpo espiritual para manifestar-se pelo corpo físico, passando este ser seu instrumento de aperfeiçoamento, está constituído por 3 aspectos: mental, emocional e físico. Físico. Sua origem é o corpo físico. No seu processo de homeostase vemos a permanente luta pela vida e saúde, sabe cuidar de si com perfeição, regenera-se e mantém em equilíbrio suas funções, impelindo o espírito a satisfazer suas necessidades. Por sua natureza produz um campo energético relacionado com suas substâncias, sistemas, saúde ou enfermidade. Emocional. É o campo energético produzido a partir dos padrões vibratórios de nossas emoções e sensações que podem despertar ou serem despertas pelo efeito de ressonância por um campo energético semelhante, se divergente causa desconforto. Mental. É o espírito imortal, revestido por seu ego encarnatório, produzindo em torno de si um campo energético, que é o reflexo da sua condição moral e intelectual. As 3 faces do mental. Mental, ego encarnatório, é a interação resultante de suas 3 faces, mutuamente diferentes, que usam mundos separados de percepção e de energia. Estão intimamente relacionadas, atuando de modo independente e manifestando-se de maneiras distintas, constituem um único eu. Inconsciente, eu básico, é sede da memória. Não raciocina, armazena todas as experiências vividas, possui uma lógica própria. Consciente, eu médio, é a dimensão da consciência, do racional e das escolhas. Não tem memória, sua função básica é o raciocínio, a lógica, a sistematização, hierarquização e conceituação. Supraconsciente, eu superior, é o espírito sem influência de qualquer ego encarnatório, que tenha vivido, em contato contínuo com a fonte criadora. Inconsciente. Inconsciente, eu básico. Eu básico, subconsciente ou anima, possui memória e emoção, controla as funções do corpo físico e as formas pensamento, está sujeito à sugestão, apoia-se nos sentidos do corpo físicos. Seu campo energético adere a tudo que toca, podendo atuar como indutor ou induzido. Registra todas as impressões, tanto dos fatos bons quanto dos ruins. É o responsável por nosso raciocínio dedutivo a partir das imagens que são fornecidas desde a infância.
faz associações das recordações para a concepção de um raciocínio que, pensamos, partir de nós, eu médio, fornecendo a este as memórias e informações que lhe são solicitadas. Nele estão impressas nossas crenças, memórias genéticas e aprendidas, ficando registradas inclusive no nível celular, chegando a nível molecular, como um modelo energético. E quando há um estímulo, interno ou externo, mental ou físico, a memória é liberada, dando origem a um comportamento mental, emocional ou físico. Nossos hábitos são os registros, informações captadas pelos sentidos e as respostas dadas, que pela repetição são automatizados. Assim, qualquer coisa que você ouve, vê, toca, cheira ou diz, é armazenada com a participação ou não do eu médio, de forma direta ou indireta. Consciente. Consciente, eu médio. Eu médio, nossa personalidade consciente, não tem lembranças, é racional, lógico e pode pensar em termos abstratos. Pensamentos do eu médio exigem uma maior tensão de energia vital que pode ser medida em atividades cerebrais. A manifestação mais tangível desta energia é a força de vontade, que pode ser transmitida por seu campo energético. O campo energético do eu médio é menos denso que o do eu básico. O eu médio manifesta a vontade e a iniciativa das ações, bem como a intenção de se comunicar com o eu superior. Embora o eu básico, na verdade, estabeleça o contato. Entretanto, é o eu médio que em primeiro lugar manifesta o desejo de fazer isso. Assim, o eu médio é a instância que está chegando a uma decisão. Supraconsciente. Supraconsciente, eu superior. Eu superior, nossa dimensão espiritual eterna em união com a fonte criadora. Simbolizado pelo Sol, pela luz, está ligado à rede cósmica universal, a reunião de todos os superiores. É difícil descrevê-lo, seu campo energético é semelhante ao dos outros eus, porém, de natureza mais sutil, vê o passado e o futuro já cristalizados. Representado em pinturas religiosas por um halo de luz sobre a cabeça. Sua energia é de frequência mais elevada. O eu superior atinge uma dimensão diferente de compreensão, que o eu básico e eu médio não conseguem alcançar. Devemos ter a intenção consciente de operar em sintonia com o eu superior, que é nossa centelha divina, sabendo que ela, a divindade, ama-nos incondicionalmente. Não devemos impedir que a chuva cristalina das bênçãos do eu divino seja derramada sobre nossos eus, sempre que o auxílio e socorro forem indispensáveis. Quanto mais forte for o pedido, feito com fé e emoção, mais tocaremos a fonte do eu superior e este derramará suas graças. É importante compreender para que o eu médio e o eu básico possam acessar o eu superior, precisam estar em alinhamento, e assim sentirem esta fonte de amor infinito e ilimitado e alcançá-la sempre que for necessário. Construção da realidade. Agora que já conhecemos nossa constituição mais íntima e como elas agem, iremos desvendar aquilo que chamamos de realidade, verdade, e como a construímos. Obtendo as informações. A construção de nossa verdade,
começa pelo que nossos sentidos captam e nossa mente interpreta. De uma forma breve, nossos sentidos são olhos. Temos dois tipos diferentes de sensores de luz. Um que percebe a intensidade da luz, outro que rege a percepção das cores. Ouvidos internos. Existem sensores de som. Existem sensores que dão o senso de equilíbrio, permitem a percepção de nossa posição no campo gravitacional. Pele. No maior órgão do corpo temos pelo menos 5 tipos diferentes de terminações nervosas: os sensíveis ao calor, os sensíveis ao frio, sensíveis à dor, sensíveis à coceira, sensíveis à pressão. Nariz. Temos sensores químicos que dão o sentido do olfato. Língua. Temos receptores químicos que dão o sentido do paladar. Músculos e articulações. Temos sensores que avisam sobre a localização das diversas partes de seu corpo e sobre o movimento e a tensão dos músculos. Esses sentidos nos permitem, por exemplo, juntar nossos dedos indicadores com os olhos fechados. Bexiga. Temos sensores que indicam quando está na hora de urinar. De maneira semelhante, no intestino grosso tem sensores que indicam quando ele está cheio. Existem os sensores de fome e de sede. Dependendo da maneira como contamos, existem de 14 a 20 sentidos diferentes listados aqui. Tudo que estes sentidos estão captando são interpretados pela mente subordinado ao conhecimento intelectual, à ideologia dominante, às emoções envolvidas e às memórias e lembranças. Essa é a lente pela qual a realidade é construída. O que resulta desta interpretação é o que chamamos verdade. Sendo assim, existem tantas realidades verdades quanto forem os atores envolvidos na cena. Consequentemente, podemos afirmar que o universo físico só existe em nossa mente. Este conceito abrange também a imagem que tenho das pessoas em minha mente, pois estes entendimentos não passam de fruto de minha interpretação. As pessoas não são o que penso, pois o que penso é sempre uma interpretação. Tudo é consequência de minhas crenças, valores e padrões. São com estes parâmetros que vejo a vida e construo a realidade. A vida e os relacionamentos. Ao interagir na vida, reajo assim. O universo físico é uma realização dos meus pensamentos. Se meus pensamentos são imperfeitos, eles criam uma realidade em desarmonia. Se meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade em harmonia. Sou 100% responsável por criar meu universo físico como ele é. Sou 100% responsável em corrigir minhas crenças imperfeitas que criam uma realidade imperfeita. Não existe lá fora. Tudo existe como pensamentos em minha mente. Os 7 princípios. Partindo dos enunciados supra, concluímos que o mundo é o que eu penso que ele é. Não há limites. A energia flui para onde a minha atenção vai. Agora é o momento de poder. Amar é ser feliz com alguém ou algo. Todo o poder vem de dentro. Eficácia é a medida da verdade.
O processo. Agora já possuímos informações necessárias para desvendarmos o mistério da dor e do sofrimento, ciente de que tudo existe só na minha mente, que é uma construção do eu básico, eu médio e o eu superior. Estimulado continuamente pelo eu médio, o eu básico é muito atuante. Dessa forma, os dois então num permanente diálogo, um solicitando lembranças, o outro atendendo essas solicitações. Como o eu básico opera por associação, não para de agir sobre o eu médio, assume o controle da conversa e o eu médio passa a segui-lo vivenciando as lembranças, memórias e emoções que são oferecidas pelo eu básico. Surdos à voz do eu superior, sofre o eu médio com as lembranças das angústias, mágoas e dores do passado e cria as ansiedades pelo futuro. Presos neste drama, ficam sem solução para seu presente e perspectiva para o futuro. Entre outros, os fatores que impedem a felicidade são: a falta do silêncio interior para ouvir os conselhos e sentir o amor incondicional emanados pelo eu superior. A resistência à construção de um novo ser. O silêncio obtém-se pela meditação e a gratidão, pois cada sensação em nós desagradável, cada dificuldade na vida, cada tribulação é uma condição que construímos e só nós podemos mudá-la. Essa é a oportunidade para limpar a alma, e nesta limpeza o eu superior contribuirá, auxiliando na construção de um novo ser. E a harmonia, a paz, a felicidade, a prosperidade, o equilíbrio e a iluminação que tanto se busca, vêm pelo alinhamento dos três eus. Meditação. Prática milenar presente em diversas culturas, é a habilidade que se alcança pela perseverança em atingir o silêncio interior e exterior e sentir a presença do eu superior. Este silêncio é obtido quando o eu médio deixa de dialogar com o eu inferior, não lhe dando atenção, fazendo o mesmo com os ruídos e barulhos exteriores. Volta-se então a atenção para o eu superior e pela inspiração e intuição recebe-se dele o conhecimento, a luz e a paz. Por fim deixa-se os sentidos do espírito manifestar-se ampliando a consciência e percepção. Alinhamento. A felicidade ou infelicidade, a vitória ou derrota, o sucesso ou fracasso são dependentes da realidade que eu estou criando. Se produzem dor e sofrimento, devo transmutá-la para que o equilíbrio retorne, o que se atinge pelo alinhamento dos eus. O alinhamento se dá quando, por um pedido do eu médio, consciência, ao eu inferior, inconsciente, para que este direcione ao eu superior, supraconsciente, nossa tribulação. Neste gesto reconhecemos que não tínhamos ciência deste desconforto, da dor, raiva, etc. E então pedimos perdão, manifestamos nosso arrependimento, amor e gratidão. Dessa forma restabelecemos a ligação com a fonte criadora e esta em seu amor incondicional e infinito sem nada exigir promove a transmutação das energias, oferecendo auxílio e soluções para o presente e alternativas para o futuro. O alinhamento nada mais é do que os três eus em harmonia com a fonte criadora, e esta, por seu amor incondicional, banha a criatura com sua luz libertadora. Nesta condição,
pela intuição e inspiração o espírito recebe do Criador os caminhos a serem seguidos e transmuta em seu eu básico as memórias desagradáveis. O alinhamento baseia-se apenas nestes pedidos. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Muito obrigado, sou grata. A marca tem 3 níveis. Da minha pessoa para mim mesma. Da minha pessoa para os outros. E dos outros para minha pessoa. Há uma divindade cuja sabedoria e poder são muito superiores aos nossos e que tem por nós um amor incondicional. Devemos estar dispostos a deixar para o divino curar nossas memórias, sentimentos, crenças, a raiz de qualquer experiência dolorosa ou indesejada que temos e naqueles com quem nos relacionamos. Devemos estar dispostos a aceitar a nossa responsabilidade e a ajuda do divino, que é aceitar a concessão com a qual podemos curar e ser curado. Limpando as memórias. Nesta prática pedimos que a divindade pronunciando divindade limpe em mim o que está contribuindo para este problema. Então em sequência pronuncie sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, obrigado. Você pode destacar uma palavra que mais lhe toca naquele momento e repeti-la. Deixe sua intuição te guiar. Ao fazer isso se está pedindo ao divino para cancelar programas, memórias, em mim e que eles sejam cancelados também nos outros. Eu estou pedindo para me curar e que esta cura se estenda aos outros. O problema não está neles, está em mim, e, para mudá-lo, eu é quem tenho que mudar. Sinto muito. Você reconhece que algo, não importa se saber o que, penetrou no seu sistema corpo/mente. Você quer o perdão interior pelo que aquilo lhe trouxe. Me perdoe. Você está pedindo a Deus para te ajudar a se perdoar, pelos julgamentos feitos de si e aos outros. Te amo. Transmuta a energia bloqueada, que é o problema, em energia fluindo, religa você ao divino. Aceitando-se sem críticas. Sou grato. É a sua expressão de gratidão, sua fé que tudo será resolvido para o bem maior seu e de todos envolvidos. Qualquer informação que eu preciso ou que tenho dentro de mim, eu sei. Somos uma biblioteca dinâmica que é atualizada todos os dias. Tudo que eu precisar saber, já sei porque a sabedoria está em mim. Começo a explorar a harmonia que eu sou. Em tudo o que é e qualquer coisa não é de ninguém, tudo pertence a todos, e serei assim. Estou em sabedoria. Estou em beleza. Estou em simplicidade e alegria. Sou da paz profunda. Estou na escada do eu sou. Estou em prosperidade, abundância, qualidade de vida e conforto. Estou em rejuvenescimento. Os ensinamentos incluem essas etapas que cada buscador realizará no processo de cura. Há um Criador divino que cuida dos fundamentos altruístas dos homens, com esse pensamento inicia a oração. E isso é feito sempre antes e depois de uma oração, significa que ao terminar o trabalho do homem e trabalho de Deus começa. Diferente de orações egoístas, onde cada um está orando para a libertação de si mesmo, as orações altruístas têm por objetivo de alcançar o divino, alçando voos em direção ao cosmos, em humildade, gratidão, amor e compaixão.
Essa energia transformadora mudará a parte dolorosa da memória, e das ações erradas em todos os participantes para a luz pura, em qualquer plano em que eles são existentes. Todos são beneficiados. Com esta transmutação na mente, os problemas vão perder a sua energia para efeitos físicos e a cura ou o equilíbrio é iniciado. Quando algo vem à sua consciência, deve aceitar sua responsabilidade e repita o processo de limpeza. Sem culpas, sem intelectualizar, sem qualquer julgamento. Você harmoniza. A divindade faz o resto. Divindade é a infinita inteligência, é Deus, a existência, o absoluto. Neste método busca-se construir em nossa mente uma nova visão de mundo e, assim sanando as imperfeições que criamos em nosso universo mental. À medida que se corrige a imagem criada, a mudança reflete-se no que está em volta. A oração. A oração não são frases preconcebidas, ela deve ser o meio pelo qual você buscará a fonte criadora para ser um só com ela. As palavras são aquelas em que você reconhece o poder ilimitado desta fonte, sua ignorância e pequenez diante de seus desígnios, a gratidão pelo que você aí tem e as dádivas e misericórdia por você solicitadas seja também estendida a todos. Assim a oração nasce dos sentimentos que habitam no coração. Alcançando os resultados. Devemos ficar de olho nas expectativas que construímos em nossa vida. O limpar não tem nada a ver com expectativas. Não estamos limpando para salvar a vida de alguém. O porquê estamos limpando é para acontecer pacificamente o que é perfeito e correto em nossa vida. A limpeza é feita para conseguirmos as circunstâncias perfeitas e corretas para nós. Mas não sabemos quais. Só o Divino sabe. A limpeza será profunda porque estamos lidando diretamente com o Divino, e o Divino é perfeito no seu trabalho. Nós não podemos dizer para a divindade quais resultados queremos com nossa limpeza. Nossa única responsabilidade é dizer sinto muito e me perdoe. A responsabilidade da divindade é o que for. Agora chegamos ao que para muitos é controverso em função da necessidade que o intelecto, o ego, sente de ter o aparente domínio sobre situações. De poder controlar, direcionar e obter resultados, a partir do planejamento de metas específicas. Aqui entramos na questão do mérito, ou não, do poder da mente, das afirmações, do pensamento positivo, e assim por diante. Este é o divisor das águas em relação à tradição original. A diferença entre o caminho com a presença divina e o sem esta presença. Transmutar visando um resultado não funciona. Mas quando você transmuta para a harmonia, você pode ser agradavelmente surpreendido pelo que a divindade escolhe como resultado para você. Isso libera a mente consciente de ter que decidir o que deve ou não ser limpo. Lembre-se que todas as memórias são compartilhadas, na medida em que fazemos o apelo ao divino para limpar as memórias que se repetem em nós, recordações de eventos desagradáveis, de desavenças, conflitos, elas sendo neutralizadas, são neutralizadas também, nos outros.
portanto, a necessidade de consertar o próximo, de fazer alguém entender nosso ponto de vista, de convencer, justificar, curar, são jogos mentais da mente consciente, o eu médio, querendo controlar resultados. Este é um dos maiores problemas de terapeutas. Eles pensam que estão ali para salvar as pessoas quando na realidade estão ali para clarear a si próprios. Então, de momento a momento, praticando o processo de limpeza, estamos cancelando as memórias na nossa mente inconsciente, eu básico, ao dizer para o divino, não sei por que estou vivenciando isso, mas se tenho um problema em comum com estas outras pessoas, eu gostaria de reparar isso. Esta prática é sobre se entregar e confiar, porque resultados são trabalhos do intelecto. Expectativas são somente memórias se repetindo, e nada na vida acontece acidentalmente. É a divindade que está orquestrando os eventos, e nosso trabalho é estar em paz. Se insistirmos em determinar metas, precisamos estar sempre limpando para aceitarmos se soltar e permitir que nossa vida siga no caminho que é para ser seguido. Se somos inflexíveis, e temos nossa mente fixada em somente uma meta, perderemos as muitas oportunidades, inspirações, que provém do divino. Tendo sanado em si conflitos, transmutado as energias negativas provindas de dores, sofrimentos, decepções, mágoas, ressentimentos, etc., e tomado o conhecimento da dinâmica da mente e suas construções, o terapeuta espiritual estará apto, através de técnicas terapêuticas holísticas, prestar seu auxílio ao próximo. Essas técnicas serão vistas nos cursos de especialização. Contudo, a terapia energético-espiritual, fundamentação de nossos estudos, será abordada na aula 06, porém a estudaremos com profundidade após o término deste curso. Fim. Aula 4. Unidade 2. Próxima encontro aula 05. Unidade 2. A Comunidade Espiritual Pai Antônio. Programa. Trabalhos espirituais.